Um projeto aprovado na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinheiro em 2022 e que ainda gera muita polêmica na cidade. A aprovação da cobrança da taxa do lixo a partir de 2023. Olha, aqui é o seguinte, a coleta de lixo aqui eles fazem quando querem. Porque leva, tem vezes até de 5 dias sem vir. E afinal, que é isso que eu tenho para dizer. A minha verdade. Se tivesse condições de oferecer um serviço melhor para essa coleta de lixo, em que traria de benefício para vocês? Em tudo. Em tudo. Por exemplo, a limpeza da rua, por exemplo, jogar lixo no meio da rua que não tem por exemplo, uma lixeira. Porque num lugar onde eu já morei, tem lixeira. A cada canto que você fica esperando o ônibus, tem sua lixeira. Aí a pessoa come o bombom e joga ali na lixeira. Qualquer coisa que come, joga ali na lixeira. E aqui não, é tudo jogado às traças. Por exemplo, aqui passou lixo, o carro de lixo na terça-feira passada. Passou hoje 8 dias. Então, se a gente quiser, pagar alguém para jogar o lixo lá longe, não sei por onde, porque o carro do lixo não está passando. Entendeu? Se tivesse condições para melhorar isso aí, seria muito melhor, facilitava demais, né? Muito melhor, com certeza. O carro de lixo tinha que passar pelo exame aqui de 2 em 2 dias para fazer limpeza nas ruas. Mas aí eles passam de 5, 6 dias sem vir, aí fica difícil. Aí bota o lixo, às vezes está catingando perto de uma casa, aí fica difícil para o morador. Vereadores no paredão popular. Oposição aproveitando a situação para justificar a sua ausência na decisão de pautas importantes, como a aprovação do orçamento para o próximo ano. Eles estavam reunidos com o presidente da Assembleia em São Luís. Com as redes sociais, o assunto virou o principal tema das discussões, mas infelizmente a maior parte do que foi passado à população foram notícias falsas, como nesta entrevista do vereador Riba do Bom Viver, um dos que estavam em São Luís com Otelino Neto. Ele mostra total desconhecimento sobre o que foi aprovado. Hoje toda a população do município de Pinheiro irá pagar, tanto faz na zona rural como na zona urbana, irá pagar a taxa de lixo do município de Pinheiro. Um projeto do prefeito, do executivo, que entrou na casa e foi aprovado pelos vereadores. Ao contrário do que falou o vereador, nenhum morador da zona rural, independentemente do quanto consome, pagará taxa. Com tantas informações falsas, até por um vereador, como você observou, e principalmente a dificuldade que a população teve para entender o que foi aprovado, ficou fácil criticar. Mas o que realmente foi aprovado? E o principal, em que vai melhorar e quando o pinheirense vai começar a pagar? Nós procuramos o chefe de gabinete, vereador Alessandro Montenegro, para explicar melhor para a população. Diante disso, baseado nas leis federais, a última que saiu no dia 8 de novembro de 2022, que é a definição da aplicação da lei aos municípios brasileiros. Vocês tratar a lei do artigo 14 da lei 101, que exatamente nos fala sobre a questão de receita municipais, onde os municípios terão dificuldades, né? Quando ele abre mão de receita, é sinal que os municípios receberão penalidade por esses fatores. E esta lei vai, de certa forma, contribuir, fazer com que a nossa cidade se torne uma cidade mais bonita, mais bela, mais bem limpa. Infelizmente, a oposição pegou isso de forma, vou dizer o termo, irresponsável mesmo, sem conhecer o projeto, por não quererem mesmo, né, conhecer o projeto, porque as leis federais estão aí, a aplicação dessa lei é para ser aplicada desde o 15 de julho de 2021, mas em função da pandemia, o Ministério Público também deixou um pouco, abriu mão desse prazo, mas o município brasileiro, não somente Pinheiro, mas os municípios brasileiros precisarão fazer que essa lei se torne, entrar em vigor agora para 2023. Detalhando mais para você, quem pagar mais vai pagar no máximo R$200 e com certeza só algumas grandes empresas, não todas. Quem paga em média R$370, por exemplo, vai ter descontado cerca de R$18 em média para a coleta seletiva. Uma conta simples. Quando foi ventilado nas redes sociais ou em meio de comunicações da cidade pela oposição, que todos os moradores, todos os cidadãos pinheirenses irão pagar essa tarifa. Não procede, só vão pagar quem está na área urbana. Zona rural está isento de qualquer tarifa dessa natureza. Por quê? Porque não há coleta de lixo na zona rural, então não há por que cobrar também da zona rural. Se depois, amanhã, de uma projeção melhor, trabalhado,
e for ampliar o trabalho para a zona rural, serão comunicados, terão que passar a fazer uma emenda à lei na própria Câmara Municipal para que possamos efetivá-lo dessa forma. Disseram, né, o próprio vereador, o meu companheiro de casa, o Edi Riba do Bom Viver, que o menor seria de R$200. Não procede, tem lá tarifa de R$1,50, R$2,50, R$3,50, R$7,20, pode chegar até R$200 para aqueles já não parte que são divididos entre comércio, residência, indústrias e prédios, né? Então cada um existe suas tarifas direcionadas por classe social. Por dia só de combustível, a prefeitura gasta em média R$9.000. Em 2023, nos moldes atuais, a previsão é de mais de R$4.100.000 sejam gastos com a coleta de lixo. Com a lei federal criada em 2020 e sancionada pelo presidente da República, os municípios têm que buscar recursos e não retirar de outras áreas importantes, como saúde, educação e infraestrutura. Com a aprovação desse projeto, os mais de 4 milhões que seriam destinados para a coleta seletiva poderão ser destinados para as áreas onde realmente serão importantes, como saúde, educação e infraestrutura. Eu posso testar como exemplo hoje a média mês 420 mil, com 420 mil que é tirado da administração para esses fins, porque não há fim próprio para essa demanda, nós poderíamos fazer aqui hoje no município de Pinheiro, desde um mês, 28 km, né? 28 quilômetros de estradas vicinais, que sai em média hoje 1 quilômetro de R$15.000. Nós poderíamos fazer 2 pontes por mês, né? Ponte de concreto, não somente ponte de concreto. Então são situações essas que nós precisamos incrementar na cidade para que nós possamos tornar a cidade aquilo que nós sonhamos, que nós pensamos, que nós idealizamos e que é projetado e é planejado. Sem falar que a tendência é uma melhora no serviço, algo semelhante ao que ocorreu com a iluminação pública, que hoje tem bem menos reclamações e possui maior qualidade. Outra informação importante, esse projeto, apesar de já ter sido aprovado na Câmara Municipal, ainda não foi sancionado pelo prefeito e vai seguir vários trâmites legais e burocráticos até chegar para ser descontado, a princípio na conta de energia. O débito só deverá acontecer a partir de março ou abril do ano que vem.